Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo na Mercopar, o podcast do Sebrae RS, diretamente da maior feira de negócios e inovação industrial da América Latina. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista empreendedora e a mediadora deste podcast. E o nosso voo decola de forma presencial aqui do estande do Polo da Indústria. Acompanhe o podcast do Plano de Voo no Spotify e também no canal do YouTube do Sebrae RS e descubra tudo o que está rolando. Um dos nossos passageiros de hoje é cofundador e diretor de operações da Cirrus, Diego Schlindwey. Diego, socorro! Fala pra mim como se eu falei certo teu sobrenome e seja bem-vindo ao Plano de Voo. Oi, Alexandra. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui presente. O certo seria Schlindwein. Schlindwein. A gente já está acostumado com isso. Eu vou ter que te entrevistar mais vezes, que aí eu não vou mais errar esse teu sobrenome, né? Ah, faço questão. Então tá ótimo, tá agendado. E quem também nos acompanha é o diretor de negócios e estratégias digitais e diretor da Randon Ventures. Que prazer ter a tua presença aqui, Matheus Abreu. Tudo bem, Alexandra? Obrigado pelo convite. Prazer. Matheus, mais fácil de falar o sobrenome do Matheus. Trivial, não errei, não é mesmo, Matheus? Tudo certo. Ótimo. As startups com soluções voltadas ao setor industrial podem colaborar e muito com o processo de inovação pelo qual as corporações precisam passar. Um levantamento realizado pela Distrito mostra que as startups voltadas à indústria 4.0 levantaram em 2020 5 vezes o valor captado em anos anteriores. Foram 61 milhões de dólares investidos no ano passado contra 11 milhões em 2019. Entre as startups que buscam inovações para a indústria está a Cirrus, que depois nós vamos descobrir como é que fala direitinho de onde veio esse nome. Calma, gente, nós vamos contar tudo isso. A empresa nasceu em 2016, aqui no Rio Grande do Sul, com o propósito de explorar o conceito de internet das coisas. A empresa está presente em 8 estados brasileiros e atua com 25 das maiores companhias do país. Além disso, a startup tem planos de expansão para a Argentina e Uruguai ainda neste ano. Eu fiquei sabendo que o primeiro grande cliente aí da Cirrus chegou em 2018 e foi justamente a Randon, a gigante Randon. Diego e Matheus, queria que vocês contassem pra gente como se deu essa relação. Matheus depois nos conta como nasceu a empresa, mas como é que você bateu lá na porta da Randon? A startup pequena, com o projeto debaixo do braço, bateu lá na porta da Randon, foi recebido, bem recebido. Contem pra gente como se deu isso tudo. Foi bem legal, assim, comentar, porque a Mercopar fez parte dessa história, né? Bastante. A gente se conheceu primeiramente É a madrinha desse... É a madrinha de vocês... Dá pra se dizer que na Mercopar que a gente começou a estreitar as relações. A gente teve um primeiro contato na época na Gramado Summit, que a gente se conheceu assim, mas superficialmente. A gente veio pra Mercopar de 2018 e ganhou o Sebrae Like a Boss. Aê! E aí, olha a importância, né, de participar desses eventos. Né? Muito. Sebrae Like a Boss a gente participou, acho que pelo menos umas 4 edições, e sempre a gente participou muito porque dava justamente essa visão. As grandes empresas nos enxergavam, viam as soluções ali e nos procuravam. E foi o que a Randon fez na época, lá em 2018. E disse, legal, essa solução que vocês estão vendendo aí para pequena e média, que era o que a gente atendia na época, me interessa também, eu tenho o mesmo problema. E isso já começou aí a fazer também a gente mudar um pouco a nossa visão, né? Tá, mas será que o meu público é pequeno ou médio, ou o meu público talvez seja uma empresa grande, né? Como a Randon. Aí a gente começou a se aproximar, a Randon estava iniciando os processos de inovação para levar startups para dentro da indústria, na época. A gente apresentou mais um pitch, na época, para os gestores e tudo mais da Randon, e começou a rodar a primeira prova de conceito no final de 2018, início de 2019. E esse projeto depois ganhou o Prêmio City Randon de Inovação em 2019, a gente foi a primeira startup de indústria a trabalhar com a Randon. Acho que antes só tinha a de RH, que era a GUP, né? E mais de chão de fábrica, a gente foi a primeira a trabalhar com eles e tal. E aí foi indo, a gente foi expandindo.
chegou até o investimento, dá para dizer que a gente passou por todos os ciclos, né? Os ciclos possíveis, né? Dentro de uma relação que empresas podem estabelecer, assim, né? Ou startups com grandes empresas. Né? Como é que foi receber, lá na Randon, essa gigante, receber uma startup que trouxe uma solução para vocês? Eu acho que aqui tem 2 pontos bem emblemáticos no que o Diego traz, que remetem à jornada que a Randon vem fazendo nesses últimos 6 ou 7 anos. Como o Diego comentou, a Cirrus foi uma das primeiras startups que se conectou com as empresas Randon, num movimento que a gente principalmente entendeu que era um movimento quase mais cultural do que de tecnologia, onde a gente estava trazendo empresas externas ao grupo para resolver problemas da Randon. Não é tão trivial. Talvez hoje a gente falar disso está um pouco mais disseminado, inclusive na própria Mercopar. Falar disso em 17, 18 não era tão trivial. Existia uma resistência maior das empresas em abrir os seus problemas, né? Poxa, como é que eu vou falar para um terceiro que eu tenho um problema aqui na minha linha de produção, no meu processo produtivo? Então, acho que esse é um primeiro movimento bem relevante que a gente fez, cultural, de fazer esse movimento e buscar aproximação com startups. E aí culminou da Cirrus ter uma ótima solução. E aí a gente começou a testar, né? O que o mercado chama ali da POC, né? A prova de conceito, né? E aí também... O que deixa todo mundo tremendo. Isso, né? Tem o caminho feliz, né? Assim, deu tudo certo, a primeira conversa, contrato assinado... Essa risadinha, assim, não, né? Essa risadinha nervosa do Matheus aqui, hein? Olha, ai, meu Deus, e tá lembrando que não foi tão fácil. Não, de fato, ainda mais em 2018, 2019, né? Eu lembro que a gente foi as primeiras conversas com a TI, né? A TI, nem quem esses caras aqui estão aqui e tal, né? O que eu tô falando com eles e tal. Então, toda essa conversa inicial, compras, a parte de dados também, que é super crítica e tal. Todas essas discussões, dá para dizer que a gente foi um dos primeiros a estar ali, né? E tá também vendo essa mudança cultural que estava acontecendo dentro do grupo. Falando, fazer uma prova de conceito. Não, vai ali, coloca ali, vai funcionar e tal. Eu acho que talvez até quando são soluções que são software puro, às vezes é um pouco mais simples, mas quem trabalha com coisas físicas, que é o caso do IoT, já faz a dificuldade vezes 3, né? Porque tu precisa entrar com uma coisa física lá dentro, tu precisa conectar na rede do cliente e tal, né? Então, tem toda essa complexidade aí que a gente veio aprendendo também. E o legal, eu acho que da Randon foi porque a gente foi entendendo o modelo Randon, ou o modelo grande empresa, se comportar, e a gente começou a testar isso em outras grandes empresas, tá? Como é que os Minas lá fazem o negócio? A gente falou, começou a testar, tá, entendi. Então, os modelos são meio parecidos aqui, tá, então talvez o meu modelo comercial ou de implantação tenha que seguir mais ou menos esse padrão. Um aprendizado bem legal, você também poder entender como é que essa grande empresa gostaria de receber a solução, né? Essa é uma das principais perguntas que as startups nos fazem. Como eu me conecto com a Randon? E eu acho que isso que o Diego traz é muito relevante. A primeira resposta é: a startup precisa identificar, dentro da grande empresa, uma área mais friendly, né? Uma área não tão inóspita assim. Se ela vai num processo, independente do processo, jurídico, compras, RH, TI, todos os processos, não tem exclusividade. Todos os processos são feitos na grande empresa para serem respeitados. A grande empresa precisa de governança. E a startup, ela é um mecanismo ali que não conversa às vezes mais com isso. Rebelde. Exato. Então, é o adolescente. Tem que achar o caminho. É o adolescente das empresas. Exatamente. E assim, é importante para a empresa, porque a empresa se rejuvenesce nessa relação. Mas é importante a empresa perceber que ela não tem que virar uma startup. Ela precisa só acomodar a startup para propiciar essa relação ser um ganha-ganha para os dois lados, né? Eu acho que esse é a resposta que eu sempre dou. Procura um aliado lá. Toda empresa tem o rebelde lá, o troublemaker do bem, né? Toda empresa tem lá não, isso aqui não pode ser assim, eu quero mudar. Então a startup precisa achar esse caminho. Agora, diversas empresas têm programas de inovação aberta, matchmaking de startups, resolução de desafios. Agora está um pouquinho mais fácil, né? Mas tem que achar esse caminho. Depois que Diego e sua turma e outras startups abriram esse caminho, tá mais fácil para os novos, não é mesmo? Diego, eu queria que tu nos contasse qual foi a solução que vocês apresentaram para a Randon lá em 2018 e se hoje, 2022, ainda é esta mesma solução que vocês estão apresentando. Conta um pouquinho sobre a empresa. A Randon é difícil de falar porque ela usa acho que tem uns 40 projetos, então tudo que a gente tem de solução tá lá, né? A gente brinca que a gente usa muito a Randon também como laboratório de teste, né? Tipo, tem uma tecnologia nova aqui que a gente queria testar
e viu que é legal no mercado, e a gente já viu esse problema dentro da Randon, a gente vai procurar alguém lá dentro, olha só, faz sentido usar isso aqui? Faz, tá? Então podemos testar numa linha aqui para ver como é que funciona e tal, né? A Randon foi o que fez a gente abrir muito também o nosso escopo de atendimento, não atender só uma solução. Quando a gente chegou lá, a gente tinha tipo um grãozinho de areia, assim, que a gente fazia, né? Hoje a gente já tem uma coisa muito mais robusta em nível de solução. Quando a gente começou lá, a gente fazia geolocalização de produtos, de carretas de caminhão, então basicamente na linha produtiva. Então eu tinha a linha onde a basculante ou a carreta vai sendo produzida, ela passa por vários processos, ela vai sendo empurrada como se fosse um trilhozinho de trem. A gente acoplava um chip que ia acoplado nessa carreta e a gente conseguia saber exatamente onde ela estava dentro da produção e quanto tempo ela demorava em cada um desses processos. Com isso, a Randon conseguia pegar essa informação, ter uma previsão de quanto ela ia produzir no dia, né? E também saber exatamente quanto tempo ela estava demorando por produto, por SKU, em cada um dos processos de solda, montagem, assim por diante, só que de uma forma muito simplificada, né? E super confiável, porque não dependia da interação humana, de alguém lá apertar um botão e dizer, né? Dados na veia, né? Hoje, a gente controla, por exemplo, na Randon Implementos, que é um dos nossos maiores cases, só de máquinas controladas, a gente tem mais de 150 equipamentos conectados hoje através de uso de IoT, né? Câmeras de visão computacional na Implementos a gente deve ter pelo menos umas 10 câmeras também rodando, geolocalização, tem muita coisa já digitalizado que a gente foi... Quanto mais tu conhece o cliente, quanto mais o cliente... Isso é um ponto que o Matheus comentou, né? Que é o cliente te prover informação, está disposto a te dizer qual é a dor, o que ele precisa. O mais difícil, às vezes, é tu ir para dentro de uma indústria que ninguém quer te falar nada, né? Tá tudo na indústria perfeita, maravilhosa, que tudo funciona aqui e tal. Tá, mas então o que eu posso te ajudar? Onde é que é a tua dor, né? A partir do momento que o cliente começa a te trazer cada vez mais dores, tu pode trazer para ele cada vez mais soluções, né? Eu acredito muito que a tecnologia é uma ferramenta para resolver problemas, ou o IoT, né? A ferramenta para resolver problemas. Eu preciso saber a problemática de cada uma dessas indústrias, né? E isso tudo, né, a indústria 4.0, que a gente tanto fala, sobre entender o que está acontecendo, tudo isso se integra. A gente entrevistamos hoje de manhã, né, o professor Néstor Ayala, falando muito, invadimos um pouco pensando já o futuro, falando da 5.0, né, da indústria 5.0. Ele brincou que o Brasil já faz a 5.0 há muito tempo, que é, né, o humano e a tecnologia. Então, muito legal. Mas antes da Randon abrir as portas para vocês, esse laboratório incrível, vocês bateram em outras empresas, vocês tomaram algum não? Ou foi a startup, abriu a empresa, só sucesso, Diego? Só os contratos sendo assinados em série. Assim. Não, ainda mais em 2016, quando a gente começou em 2016, hoje ainda tem poucas startups de IoT no Brasil, né? Se a gente for olhar assim, comparado a startups de outras coisas, né? São poucas que tem, porque é uma tecnologia, querendo ou não, um pouco mais cara de desenvolver, porque é físico, né? Precisa de time de engenheiro e tal, são soluções mais complexas e robustas, né? A gente, de 2016 a 2017, a gente trabalhou intensamente com problemas até de hardware que a gente tinha, né? O hardware não funcionava, ia provavelmente fazia com Arduino, Espera, né? Botava na fábrica, queimava o negócio e tal, não funcionava, não media como tinha que medir. A gente começou usando na época soluções prontas da Microsoft, aí a solução era mais cara do que a gente cobrava do cliente, né? Tudo isso vai acontecendo, né? Isso fez a gente desenvolver depois protocolos próprios de comunicação para não depender da Microsoft, para ter um custo muito mais baixo do que era um IoT Hub na época, até hoje e tal, foi se tornando diferencial de mercado. E a gente sempre olhava para o pequeno e para o médio, porque era o nosso mundo, assim, né? Em geral, eu venho de trabalhar com a parte comercial e tudo mais de operações, mas atendia muito mais empresa média, de indústria de médio porte e tal. Então eu achava, esse é meu mundo. Onde tu também tinha acesso. Tinha acesso, né? O primeiro cliente médio maior que a gente pegou era um amigo pessoal meu, né? Lá de Novo Hamburgo na época. Afinal, amigos e família são pra isso também, né? E eu lembro que aí eu conversei com ele, disse, vamos conectar tuas máquinas. Eu falei, mas como que vocês vão fazer isso? Não fazia sentido pra ele como que é conectar a máquina e tal. E a gente foi lá e conectou as primeiras 5 e gerou um aumento para ele de 30% de produtividade por ter a visibilidade. E aí ele me ligou, cara, bota nas outras 25 aqui e tal, semana que vem tu me entrega. A gente não sabia, a gente soldava na mão, né? Então era tipo um dos sócios lá soldando e tal, fazendo. E o cara não tem capacidade produtiva. Artesanato. As primeiras artesanato foram artesanato eletrônico. Não tenho capacidade produtiva para te entregar 25 placas na semana que vem e tal, né? E aí o que a gente via de problema do pequeno e do médio? O problema era justamente cultural. Então, tinha clientes que a gente entregava a solução, né, máquina conectada, visibilidade e tudo mais, e ele não sabia como usar os dados. Ele não tinha maturidade. Isso é uma coisa que o Néstor, por exemplo, a gente conversa bastante sobre isso e tal, a gente fala bastante sobre maturidade cultural de empresa, né?
O Smart Manufacturing tem muito isso, né? O Indústria 4.0. Não é só a tecnologia, você tem maturidade de time, de equipe, de cultura, um monte de coisa também. Por isso que agora entrou na 5, que tem pessoas, né, e tal. E aí o pequeno e médio diz, isso não é muito útil para mim, não gera muito ganho e tal. E aí até uma falta de letramento, né? Uma falta de informação sobre isso. Falta o conhecimento, assim, justamente, às vezes acadêmico mesmo, de produção e tal, para saber como utilizar. E a gente olhou e falou assim, cara, será que esse mercado é assim? A gente vai ter que desbravar esse negócio, catequizar, né? A gente diz todo mundo, ensinar como que usa a tecnologia. Não é que tu não vai fazer, mas é um caminho meio tortuoso, assim, né? Capacitar cliente por cliente, ensinar um por um e tal, e tu perde tempo, né? E startup não quer perder tempo. Pô, eu vou demorar todo esse tempo para fazer isso. E aí eu lembro que na primeira feira que a Randon olhou a solução, o cara chegou, olhou e falou, pô, legal, se um dia que eu vou aplicar isso aqui, vou botar lá, vai me gerar uma visibilidade, eu vou fazer isso aqui com o dado, vou fazer aquilo e eu vou ter um ganho. Opa, como é que esse cara sabe tudo que ele pode fazer? Ou seja, ele já sabia muito claro o que ele queria. Ele já tinha maturidade cultural, de conhecimento e tudo mais. E a gente começou a olhar, então quem sabe o meu negócio não seja vender para o pequeno e para o médio, seja vender para o grande e esperar que o pequeno e o médio venha depois no movimento mais de cardume. O que o grande está fazendo? Que é o que o pequeno e médio faz no Brasil hoje. Ele olha assim, Randon, o que tu está fazendo? Eu estou fazendo assim. Pô, então eu vou seguir esse caminho. Se o Randon grande tá... homologou e disse que é legal, a gente começou a atender outras empresas de Caxias depois, porque as empresas iam na Randon e viam e tudo mais. E aí, acho que foi a maior mudança ali em 2018 e 2019, a gente olhou assim, não é um pequeno e médio, a gente vai pivotar para grande, é B2B, Enterprise, esses caras aqui que a gente vai mirar, porque eles veem valor na solução que a gente desenvolve, né? E da Randon, fala um pouquinho pra gente, assim, a importância, o impacto, as melhorias, o que se ganhou com a entrada da empresa do Diego, né? A internet das coisas que está aí para nos ajudar em tantas coisas, ser mais eficiente, gastar menos, ser mais ágil, automatizar coisas que o ser humano, apertar o botão, né? Os repetitivos e liberar o ser humano para pensar, para ser o Diego e trazer novas soluções. Eu acho que os dois pontos que eu acredito que são bem relevantes, né? Essa parte da indústria 4.0, Smart Manufacturing, tem o termo europeu, o termo americano, mas independente disso, eu acho que é importante entender que é uma jornada, não é um projeto único, né? Então assim, eu vou fazer um projeto e a minha empresa, então, de janeiro a dezembro, em dezembro ela é 4.0, 5.0, todo mundo automatizado. É uma jornada. Não é mágica. Não é mágica, é uma jornada. Tem que lidar com o legado. O parque industrial brasileiro é um parque defasado, e aí principalmente nas médias e pequenas. São máquinas um pouco mais antigas, que às vezes não fornecem o mesmo dado que as máquinas atualizadas. Então, primeiro ponto, é uma jornada longa, mas soluções como a da Cirrus permitem que você vá ganhando steps e conquistando pequenas batalhas. Eu acho que esse é o grande diferencial. A Randon já teve projetos no passado que eram projetos, vamos chamar assim, maiores, mais robustos, que às vezes não trazem tanto resultado por causa desse cenário industrial. Primeiro, você tem diferentes células, diferentes aplicações, diferentes linhas de produção. A mesma solução às vezes não se aplica para diferentes células. Tem uma célula que você vai buscar um máximo de automação, ter dados, né? Ter lá o que a gente chama lá de visibilidade, transparência, para buscar futuramente uma predição, poder prever que uma máquina vai quebrar. Sonho para toda a indústria, né? Ou ter um indicativo de ter que fazer uma reposição, mas talvez nem todas as linhas vão se comportar dessa maneira. E talvez aí que seja um ponto de algumas falhas de alguns projetos. Se eu aplicar o máximo de tecnologia em todas as linhas, talvez seja um projeto que fique caro, longo e não dê resultado. Agora, quem sabe se eu atuar nas minhas principais dores, eu acho que essa foi um grande benefício que a Cirrus nos trouxe. A gente conseguiu atacar dores específicas que eram latentes, já colher esse benefício e partir para o próximo passo. E nada melhor do que ganhando confiança para o próximo passo, né? Ninguém gosta de ficar 2 anos para colher um benefício. Então, assim, importante. O que a startup traz? Colher benefícios mais rápidos, né? Então, acho que isso é importante. Numa jornada 4.0, você não sai de 3, 6 meses, 1 ano para o último nível. É uma construção. Só que é importante nesse trajeto ter ganhos, ter benefícios, ganhar a confiança, né, da área de negócio que tu tá mostrando o resultado. Então, acho que é um pouco disso que a gente vem colhendo. A gente consegue hoje ter fábricas com mais informação. Esse primeiro exemplo que o Diego trouxe, né? A gente tinha uma dor de visibilidade da linha, gargalo de linha,
onde é que a carreta estava se movimentando ali dentro da fábrica. Logo após a implantação do projeto da Silvus, a gente tinha visibilidade logo no início da manhã se aquela linha ia ter atraso, se aquela linha precisava de um reabastecimento diferente. Então, isso é informação crucial para a empresa, isso é dinheiro efetivamente, né? Então, acho que são alguns ganhos aí que a gente colheu do aprendizado com a Silvus. Então, tem que ter um pouco de resiliência das empresas para botar na esteira esse 4.0, tem que ter resiliência, essa é a palavra. Tem que acreditar que vai trazer benefício, que é uma jornada longa, mas você pode ter pequenas vitórias no caminho. Acho que esse é um recado importante. A gente está aqui, né, com o diretor da Randon, essa gigante, fornecedor da Randon, mas eu pergunto, a internet das coisas também é para o pequeno e médio ou só para o grande? Eu acho que lá por 2016 não era, né? Acho que por questão de custo e tal e tudo mais. Hoje eu vejo muita empresa média assim buscando e ganhando valor com isso, até porque as soluções estão muito mais baratas, né? Vou dar um exemplo hoje, uma solução de telemetria de máquinas contando, isso que é legal, porque antes o que era o problema do pequeno ou médio? Ele ia comprar uma solução de uma grande empresa também, uma grande empresa de automação e tal. Ele tinha que comprar o hardware, depois ele tinha que contratar um terceiro para conectar esse hardware em rede, daí ele tinha que contratar um cara de TI para botar o switch, daí tudo isso ele tinha que investir. Então, para ele conectar uma máquina, às vezes ele ia gastar R$200 mil para ele conectar uma máquina na rede dele. Pode quebrar a empresa. Não, quanto é que ele fazia? Ele olhava assim, R$200 mil, compra outra máquina. Essa aqui está 50% ociosa, aquela vai ficar 50, beleza, dobrei minha produtividade e tal, né? Mas esse é uma decisão tomada no achismo, né? Se for tomada dessa decisão tomada em dados, ele vai ter certeza se deve ou não comprar uma máquina. Claro. Se precisa. E o preço era muito proibitivo, né? Assim, pro pequeno e pro médio, olhando o orçamento dele, né? Hoje a gente está falando de conectar uma máquina contando estrutura em nuvem, visibilidade, plugar o negócio lá. Famoso com hardware, plug and play. Plug and play, com a responsabilidade ainda da empresa, porque eu estou locando hardware para ele, eu não estou nem vendendo. A Netflix, assinatura da Netflix. De máquina, vamos chamar assim, Cara, né? é incrível isso, mas é maravilhoso, né? Mas a gente fala em valores de R$150 por máquina, tudo conectado, sabe? Então, não é mais nada proibitivo. Tu pode ter uma empresa com 10 máquinas conectadas, tu vai pagar R$1.500 por mês, tu tem visibilidade de todas as tuas máquinas, sabe? Isso em 2016 talvez seria um custo de, vamos lá, pelo menos 5, 6 vezes esse valor. Até pelos provedores em nuvem também, que baixaram muitos custos, a tecnologia evoluiu muito, a parte de chips e tudo mais. Então, hoje está super acessível. Para a Randon, isso é barato, assim, por isso que bota tanto, né? Porque acaba se tendo um payback muito rápido desse tipo de solução. Mal pagou o investimento, já recebeu de volta. Já recebeu de volta. Isso é muito bom. Quantos funcionários a Cirrus tem hoje? A gente fechou 40 essa semana. E vocês são assim... Que tipo de profissionais trabalham aí? Cientista de dados, engenheiro? A gente tem um mix grande lá, né? Eu, por exemplo, sou formado em administração, mas tenho MBA em gestão de infraestrutura e nuvem. Eu trabalho TI e gestão, tudo bem junto, né? Tem time de engenharia, engenheiro eletrônico, engenheiro de produção. A gente gosta muito de contratar engenheiros em geral, tanto para nossa, é legal, tanto para nossa linha comercial. Minha linha de comercial hoje é praticamente tudo engenheiro, de diferentes segmentos. Engenheiro de produção, engenheiro eletrônico, engenheiro mecânico também tem, então tudo que é engenheiro é legal, a gente contrata para trabalhar nas linhas comerciais, né? Na parte de desenvolvimento tem cientistas de dados, tem especialistas em inteligência artificial, especialistas em machine learning, especialistas em visão computacional, especialistas em desenvolvimento de hardware e firmware. Então a gente tem uma gama de projetos que eu já quase consigo construir um robô dentro da fábrica, se eu quiser, né? Em termos de expertise, a gente tem um público bem diferenciado e é legal que o público bem jovem também, né? A gente tem um público bem... A média de idade, eu acho que os sócios são os mais velhos, na verdade, né? Da estrutura. Mas Matheus falava sobre a importância, né, de cruzar o geracional aí. Diego trouxe aqui várias profissões que são relativamente novas, né? Eu tenho mais de 40 anos. Quando eu fui fazer vestibular, não tinha tantas opções. Cientista de dados, não existia isso, né? Então, importante isso. A Randon também tem esse olhar. Uma empresa muito sólida, uma empresa de muitos anos, mas também tem essa preocupação nesse cruzamento do geracional, né? Em busca de soluções. Com certeza. Esse ponto, assim, né? Esse mix, essa diversidade de conhecimentos, de idade, de geração, isso faz muito sentido e traz muito benefício, né? A gente brinca lá, isso não é exclusividade da Randon, né? Mas assim,
é uma das primeiras épocas aí da era industrial que a gente tem 4 gerações atuando na mesma empresa, né? Então, assim, a gente tem lá pessoas dos seus 60 anos, 65 anos, pessoas de 18, de 19, e num período de uma grande mudança, né? Assim, cultural, de tecnologia. Então, isso demanda das áreas uma adaptação muito rápida. Eu acho que esse aprendizado também veio das startups. Quando a gente começou essa jornada lá em 16, 17, tem uma questão muito básica. Assim, a empresa grande, normalmente, o que ela se depara? Com uma situação, por exemplo, de um cargo, né? Então, em 16, 17, a Randon não tinha o cargo de cientista de dados. Hoje existem cientistas... Não tinha nem necessidade. Não tinha nem necessidade, perfeito. Qual que era o padrão anterior? Tem uma necessidade, faz todo um mapeamento, né? Vai lá, desenha o cargo, enfim... Para startup, não funciona assim, né, Gê? Imagina a startup desenhar um cargo em 6 meses. Não, o cliente já foi embora, entendeu? Traz o cara aí, depois a gente... Entrevista o cara aí. Diz que faz, diz que tem, depois a gente vê. Então, isso, a empresa grande, não significa que ela abriu mão do processo, mas ela entendeu que o processo tem que ser muito mais ágil. Então, assim, existe uma demanda por ter um cientista de dados, ter um engenheiro de dados, que não é a mesma coisa, né? Um vai lá e normatiza o dado, organiza o dado, e o outro vai lá e cria as redes neurais lá, os algoritmos. Então, isso tudo tem que ter um ciclo muito mais rápido. Então, assim, o que a empresa grande se abastece da startup? Não é não ter a governança, mas ela precisa ter uma resposta muito mais rápida, senão ela fica para trás. Então, a gente acabou se abastecendo muito disso nas startups. E é um processo diário de, assim, a gente brinca, né? A Randon é uma jovem senhora de 73 anos. Então, assim, Inteiraça. O Diego tem relacionamento lá com pessoas da Randon de diversas gerações, pessoas que estão há 20 anos na Randon e conseguiram diariamente fazer essa transição de chegar num jovem que já vem com o smartphone e já quer botar a fábrica no celular, né, Diego? Então, acho que isso é muito benéfico. Esse mix de geração e mix de conhecimentos é o que está nos trazendo aí, e os resultados estão mostrando aí o benefício disso. E na outra ponta, Diego, como é que é poder beber na fonte de uma jovem senhora maravilhosa, inteira, sólida no mundo, né? Como é que é poder beber dessa fonte 4 gerações? Eu acho que do nosso lado também, a gente como startup sempre foi uma startup também assim, um pouco pé no chão, que eu acho que também lembra a grande empresa em certos aspectos, né? Que a grande empresa em geral, ela preza muito pela estabilidade, pelo controle, pelos pilares e tudo mais. E a gente pôde se aprofundar muito, entender muito mais sobre governança, sobre gestão financeira e tudo mais, e também pegar, porque assim, gestão de pessoas, como a gente fala, totalmente aberto, também não dá. Mas totalmente estruturado e fechado também não dá. Então, acho que o caminho que a grande empresa tem tentado fazer é sair do fechado e ir para um modelo mais híbrido, mais no meio termo, e a startup, no nosso caso, tentar sair do modelo aberto demais e entrar para uma linha um pouco mais profissional. Então, inclusive agora, quando a gente estava fazendo fez o processo de investimento e tal, uma das primeiras coisas que a gente começou a se preocupar, mas e o aspecto cultural? Porque uma coisa é eu ter 15 colaboradores lá, tranquilo, trabalhando, mas se eu for para 30, eu dobrei. Como é que eu garanto o core cultural? Aí a gente foi lá, eu lembro de conversar com o Eli também, Eli, como é que vocês fazem e tal para manter? A dor do crescimento. Né? Qual é a dor do crescimento? A boa dor do crescimento. Como é que tu mantém a consistência cultural do negócio com uma empresa? Quantos colaboradores a Randon tem hoje? 16.500. Né? Como é que tu mantém isso e tal, né? Outro ponto que eu achei muito legal, que aí foi com outro investidor, foi com o Arcelor, que eu lembro que eles têm um programa de diversidade e tal. E aí a gente começou a crescer e tal, eu disse, mas eu também quero entender melhor como é que vocês fazem as políticas. Como é que consegue fazer política de diversidade? No caso deles, eu acho que no Brasil eles devem ter também 10 mil, 12 mil funcionários. Como que tu faz isso para as pessoas lá dentro se sentirem pessoas, não Porque é máquinas, muito importante, né? E tal. Porque senão, ainda mais a startup que tem essa questão da velocidade, tu começa a entrar num modo de operação de alto desempenho, vai, e tu começa a não olhar para as pessoas, né? Então a gente começou também a se aproximar de Randon e no caso da Arcelor também, perguntar, mas como que vocês fazem para manter esse sistema mais estável, para essas pessoas também se sentirem valorizadas? Eu acho que é uma troca mútua, assim, dentro do sistema, né? Que é benéfica para todo mundo, né? É o match perfeito. Com certeza. Eu queria pegar um gancho do que o Diego trouxe ali, né? E isso não é uma crítica, são características de startups, né? A Cirrus é uma startup, como o Diego comentou, e é um pouco da característica das startups industriais, que envolve hardware. É uma startup com crescimento muito bom, muito sólida,
mas é uma startup que já não tinha uma queima de caixa tão expressiva, não era aquela startup que a gente brinca que o business da startup é fundraising, porque é fazer a próxima rodada. Então, a Cirrus tem... O empreendedor de palco. É quase isso. A Cirrus, além de ter um business muito sólido, ela tinha valores que compartilhavam dos valores da Randon. Então, assim, essa forma da Cirrus fazer negócio é uma forma que a Randon se conectou. Então, assim, uma relação muito transparente, tem problema, não consigo. Então, isso também deu muito match. Eu comento muito isso com frequência. A relação da grande empresa com a startup, ela é uma relação humana. A gente tem que alinhar expectativas no início, o que o Diego espera da Randon, o que a Randon espera do Diego. Então, ao longo desses últimos 3, 4 anos, a gente percebeu isso na Cirrus, a entrega muito boa, com valores muito bons como empresa. Isso fez com que a gente se aproximasse deles de uma forma muito natural por investimento. Então, assim, foi um processo, como o Diego comentou, a gente cumpriu todos os ciclos ali com a Cirrus, né? Fez POC, conheceu o empreendedor, conheceu a solução, expandiu a solução, buscou sinergia. Aí o Diego levantou a mão, vamos fazer uma rodada aí de captação, vamos conversar. Então, não foi um processo assim, foi lá, participou de um batch. Não, foi algo bem orgânico, assim, o processo com a Cirrus. Que não é a maioria, assim, também, né? Vamos assim, o caminho da Cirrus não é o caminho trivial também. Então, para quem está nos ouvindo, pode pegar esse exemplo aqui do Diego, como foi, porque é um bom caminho. É um bom caminho, porque assim, quando a grande empresa, e tem ótimos programas hoje de CVC, né, no Brasil, que é o Corporate Venture Capital, que é a grande empresa montando uma estrutura para investir em startups. Qual que é a grande diferença desses programas para um Venture Capital mais tradicional? Tem o ganho financeiro, a gente quer que o Diego cresça, que a Cirrus cresça 10 vezes, 20 vezes, óbvio que tem. Mas a gente precisa ter o fit estratégico. Então, por que a Cirrus teve esse fit? Entregou projetos de relevância para a Randon. Então, o CVC sempre busca esse match. Um projeto que resolva um problema e também o potencial de ganho financeiro, né? Essa é uma diferença básica de um VC, que vai se aproximar para buscar o ganho financeiro, mas não se preocupa tanto com os projetos, com a sinergia. Já a estrutura da Randon, que é a Randon Ventures, busca potencializar a sinergia e o crescimento da Cirrus. Nós, estamos na Mercopar, né? Esse evento gigantesco, a gente tenho repetido aqui, né? Que é um evento que se compara à Feira de Hannover, na Alemanha, né, gente? E aí a gente, estamos aqui no Brasil, Alemanha, tudo novo, né? Mas nós temos parelho com eles aqui, esse evento incrível aqui. E o Rio Grande do Sul é um estado inovador, né? E tecnológico já, a sua história, tá? Como é que vocês veem o Brasil nesse processo da 4.0, da tecnologia, da inovação, do cruzamento das startups com as grandes empresas? Como é que vocês acham que a gente está no mercado? Eu acho que o Rio Grande do Sul tem, pelo menos na nossa caminhada, que a gente tem visto, a nível de mercado, tem se posicionado como um celeiro relacionado à indústria 4.0, ou startups relacionadas à indústria 4.0, principalmente aqui na região de Caxias, porque tem todo o polo metal mecânico, tem grandes... Porque uma visão que se tem sempre é as startups vão crescer onde elas têm portas abertas. Se eu tivesse vindo para Caxias aqui, talvez quisesse ter uma relação com a Randon lá em 2018, a Randon tivesse fechado a porta para mim, o que a startup vai fazer? Ela não vai ficar aqui em Caxias, né, marcando passo, ela vai ir para um outro ecossistema, ela vai se movimentar no mercado e ela vai buscar um novo lugar. Assim como Florianópolis depois se tornou um polo, só que hoje Florianópolis é um polo muito mais de... A Ilha do Sulício? Exato. É um apelidinho lindo, né? Aqui é o Polenta Mountain, né? Que a gente fala. Eu prefiro a Polenta. Aqui é o Polenta Mountain. Muito bom, gente. E aí Caxias foi se tornando receptivo para isso. Principalmente, eu falo mais de Caxias pela questão industrial, que é o nosso mercado, né? Foi se tornando receptivo e começou a surgir outras startups, outras soluções, foi criando um ecossistema e tal, que hoje a gente exporta para outros estados, né? Tecnologias de Smart Manufacturing. A gente começou, por exemplo, pelo Rio Grande do Sul, hoje a gente tem soluções no Espírito Santo, Minas, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e tudo mais. E quando a gente vai conversar com eles e fala que a gente é gaúcho e tal, não, gaúcho, região dá certo, não, o pessoal é muito indústria lá e tudo mais, é reconhecido como um polo industrial e facilita para nós. Existe uma... Surfa essa onda. Tem uma visão já de que a gente é um celeiro, né? Ou come essa polenta. Já que estamos aqui, vamos trazer essa brasa para nossa polenta. Com certeza, com certeza. Então, acho que a gente está super bem posicionado. Aí, falando de Brasil, na América Latina, a gente está
disparado, né? A gente fez nossa primeira exportação para o Uruguai agora e foi muito legal porque a gente exportou os primeiros 30 dispositivos assim e a empresa que está fazendo a implementação lá, que é o nosso parceiro, o cara me ligou e falou, só não tem outras soluções aí? Quero a gente mais. pegou e mandou o portfólio, cara, meu Deus, agora eu posso vender para o Uruguai inteiro, não existe isso, não tem isso aqui e tal. Ele já implementou, foi todos os 30, já fez mais um pedido de 20 unidades e tal, né? E para nós já é uma coisa meio normal, assim, né? Ah, legal, eu vou ali e tal, conecto o dispositivo, né? Internacionalizou. Sabe, é muito, muito legal ver isso, que o Brasil também está se posicionando assim como um player na América Latina de exportação de tecnologia, né? E como é que é para a Randon ter esse parceiro com esse foco, com esse olhar internacionalizando? É legal para a Randon também, né? Com certeza, com certeza. Acho que esse é um dos motivadores que nos fez também agora realizar um investimento na Cirrus para querer trilhar essa caminhada com eles, né? De expansão, um pouco do que o Diego trouxe ali, né? Pô, eu agora cresci para 30 pessoas, 40 pessoas. Esse é o processo que a Randon tem feito com as startups ao longo desses últimos 3 a 4 anos, poder ajudar as startups nessa caminhada. Então, assim, além de contratar projetos e investir na Cirrus, a gente busca também fazer conexões, né? Então, Diego levanta a mão lá, pô, queria falar lá com um gestor que teve uma dificuldade em fazer tal coisa, ou um processo internacional. Randon hoje tem plantas em todos os continentes, a gente exporta aí para mais de 100 países, então faz parte do nosso processo apoiar as startups para trilhar essa jornada. A gente é o que o mercado chama do smart money, né? Além do dinheiro, a gente também apoiar o desenvolvimento da startup, né? Então, a Cirrus agora se estruturando com o conselho, né, Diego? A Randon participando também do conselho agora, junto com a Arcelor e com o outro parceiro que investiu, que foi a BR Angels. Então, acho que é um momento bem interessante para a Cirrus. E pegando o teu gancho da pergunta anterior, o mercado brasileiro, apesar agora a gente teve esse último tri aí deu um soluço aí, né? A parte internacional aí, infelizmente, também não está muito bem, mas o Brasil ele está bem posicionado. O Brasil está bem posicionado, avançou bem nos ecossistemas de inovação. O Sul, especificamente, né? Iniciativas como o Hélice, o Caldeira. Então, agora eu vejo o nosso cenário aqui gaúcho em ebulição para novas ideias, novas conexões. Então, a gente está motivado aí para continuar essa jornada. Preciso estar motivado, né? Não, com certeza. Diego, dá um spoiler aqui. O que vem em 2023? Pode contar ou o segredo guardadíssimo? Da parte da Cirrus, assim, a gente tem o lançamento de vários produtos novos. A gente está entrando na parte também de predição agora de quebra de máquinas, que é um negócio que a gente falou no início, né? Que é o sonho de toda empresa e tal. A Randon já está testando uns lá e tal. A Arcelor também já está testando. Então, como eu comentei, de usar esses parceiros aí para fazer teste, para a gente cada vez conseguir fazer mais cross-selling dentro dos nossos clientes, é um ponto que a gente está buscando. Essa questão da internacionalização, esse ano a gente está focando mais em Uruguai e Argentina, acho que pela proximidade, a gente está de olho lá em Rosário, na fábrica de vocês, para fazer uma internacionalização. Isso é legal, porque como eles são parceiros, eu posso fazer uma exportação até mais tranquila para lá, no sentido de, se der alguma coisa errada com a exportação, em termos de documentação, qualquer coisa assim, eu tenho um parceiro que vai me ajudar a resolver. Alguém que né? entende bem. Exatamente, e talvez até vai me auxiliar, dizer, olha só, quando eu exporto para lá, eu faço assim, quem sabe tu faz assim também, né, e tal. Então já tem um ganho legal e é continuar expandindo tanto a nível Brasil quanto a nível América Latina. Nossa linha, nossa visão é ser a maior plataforma IoT da América Latina. Então a gente conta muito de realmente fazer expansão e começar a dominar a nível continental. E claro, aí entra o ponto de por que a gente também trabalha com empresas como o Randon, como o Matheus comentou, tem operações em vários países, né? Nos possibilita testar até mercado americano, se a gente quiser hoje, né? Mercado asiático, vocês também têm plantas e tal. Então, eu posso ir testando até outros mercados que eu nunca teria... Como eu teria acesso? Como é que eu vou, por exemplo, fazer uma exportação para os Estados Unidos? Ou vou montar uma operação lá para ver se o cliente quer adquirir meu produto ou não quero? Não, mas eu já tenho um parceiro, eu exporto, vejo tudo mais. Vou até lá, já visito outras empresas que talvez sejam fornecedoras deles. Então, isso que a gente está planejando aí para 2023, consolidar muito mais forte no Brasil, né? Tem uma surpresa legal que vai vir aí no dia 8 de novembro, que a gente não pode contar, mas vai sair em breve aí, divulgado na mídia e tal, para consolidar nossa posição no mercado brasileiro. Não, ele diz que tem um spoiler e não conta e depois spoiler. Se não pode, que se tem NDA, não dá.
Então tá bom, mas botamos no calendário para atenção. 8 de novembro. 8 de novembro descobrir o que é. Gente, muito bom. Para quem está nos ouvindo, o que vocês diriam para os nossos ouvintes que estão aí, que dono de startups, bate lá na porta da Randon, não desiste? Qual é, Diego, teu recado para quem está começando a empreender ou para quem já está empreendendo e está pensando em mudar de rumo, não está dando certo no que está fazendo? O que tu diria? Eu acho que o primeiro ponto é se expor ao mercado, né? Por exemplo, feiras como o Mercopar ou até programas como o Sebrae coloca, por exemplo, Like a Boss, que eu acho muito legal, porque tu te expõe ao mercado, tu te coloca ali em vulnerabilidade, digamos assim, né? Abrindo a tua ideia, o que tá vendo, e tu tem um monte de executivos de várias grandes empresas que estão te dando feedback, tu ganhando consultoria de graça, né? Basicamente. Quanto eu pagaria a hora, talvez, né? Para contratar isso. E aquilo te faz, talvez, repensar teu produto ou te conectar com alguém. E o segundo ponto, eu acho que é cultivar relacionamentos e conexões, que é um ponto que é super importante, que às vezes as pessoas subestimam, né? Que a gente estava falando que, no final das contas, o investimento ou a relação entre empresas é a relação entre pessoas, né? Sim. Sim. Né? Não é simplesmente ali um objeto que compra do outro objeto. Não, são pessoas se relacionando, cultivando relacionamentos, cultivando confiança. E que fazem a marca da tua empresa ser conhecida ou aquela conexão ser valorizada e futuramente levar num investimento. Então, se você tem uma startup, você se expor ao mercado e você fizer conexões, a tendência de dar certo, eu acho que é muito maior, né? A probabilidade estatística aí de dar certo é muito maior. Vai estar recebendo feedback e as conexões, que a gente está falando com pessoas, também traz mais feedback ainda de validação do teu produto, que a gente entrou no MVP e tudo mais e tal. Então, acho que esses dois pontos aí se conectar então com pessoas e se expor ao mercado, né? Ou se colocar como vulnerável para ouvir os feedbacks. Muito bem. Matheus, o que tu diria para os nossos ouvintes? Eu gosto de... Tem dois pontos que, assim... Primeiro, inovar é errar, né? Assim, se tem medo do erro, tem que trabalhar esse ponto. Assim, a gente vai errar. Mas, ao mesmo tempo, não adianta se apaixonar pelo erro, né? Tem que buscar entender o que houve com aquele erro para melhorar e tentar corrigir. Então, assim... errar, e aí tem uma provocação que eu participei de um outro podcast e o entrevistador ali, ele perguntou o que tu falaria para o Matheus de 10, 15 anos atrás, né? Então, assim, arriscar mais, né? Então, assim, procure se relacionar com as empresas, procure arriscar, tentar. O não tu já tem, né? Então, o não tu já tem. O que vai te custar? Vamos buscar, né? E para as empresas, eu acho que, assim, é importante, a dica que eu daria... Se tem receio de começar um programa de inovação ou fazer uma conexão com startup no core, usa uma área adjacente, usa um back-office, usa um processo, não o teu principal processo, e te experimenta. É uma experimentação para os dois lados, para a empresa e para a startup. Então, não precisa te atirar no teu processo mais importante, que tu vai ficar com um receio enorme. O que essa startup vai fazer? Começa pequeno, uma dor pequena, um desafio pequeno. Se der errado, vai para o próximo, vai ganhando confiança, vai escalando e aí coloca um problema grande. Então, a minha dica é para a empresa média, grande, o que for, não começa pelo teu principal desafio. Começa pequeno, para você ir ganhando confiança no processo. Muito bem, dicas preciosas. Bom, Matheus, te agradecer demais teu tempo, tua generosidade, tanta informação que trouxe. Plano de Voo sempre de portas abertas para a gente viajar por aí, levar informação e a nossa tecnologia para o mundo todo. Muito bom, obrigado pelo convite. Foi um papo aí super leve e um prazer estar de novo aí com o Diego, parceirão nosso aí. Muito obrigado. Diego, inspirador, hein? Um empreendedor inspirador. Diego, muito obrigada. Um sucesso enorme, que vocês abracem outros mercados, partiu Ásia, embora na carona da Randon, aprendendo também. Muito obrigada, Plano de Voo te agradece. E depois do dia 8 de novembro, eu espero que a gente volte para o Plano de Voo para contar, porque agora eu fiquei muito curiosa. Não, pode deixar. Eu agradeço, Alexandra, pelo convite. É sempre muito legal poder estar compartilhando, poder estar também com o Matheus. A gente conversa bastante, troca bastante figurinha, mas é legal também poder estar no programa compartilhando assim, e vendo o interesse que o mercado está tendo cada vez mais sobre esses assuntos, uma coisa que em 2016 não acontecia, né? Então isso é muito legal ver que existe uma demanda no mercado de conhecer sobre isso. Obrigado, e eu fico aberto aí a qualquer convite que tiver. O dia 8, se quiser me dar uma ligada, eu revelo. Vou ligar, porque, gente, dia 7 à noite vou mandar uma mensagem. Matheus, desculpa, Diego, não esquece. Combinado.
E o obrigada mais do que especial a você que ficou com a gente até agora. Nós temos mais de 70 horas de conteúdo sobre empreendedorismo no nosso canal no Spotify do Plano de Voo. E agora também estamos em vídeo no YouTube. Procurem, busquem a gente, acessem sebrae-rs.com.br ou nos acompanhem nas redes sociais. Esse episódio contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Kervin Borer e a coordenação editorial de Dandara Flores. Um abraço carinhoso e até o próximo. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.